Louvado seja o santo nome do Senhor, a saúde da igreja na paz do Senhor. Que as irmãs, neste momento, venham se sentir à vontade para falar com o papai. Louvado seja o Senhor, para ouvir o papai. Aleluia, porque quando a gente chama o nosso pai, né, para perto de nós, louvado seja Deus, a gente se sente acolhido, né? Porque quando a gente tem pai, que às vezes a gente cai e se machuca, louvado seja o Senhor, a gente chora, né? E a gente chama pelo pai. Chama mais pela mãe, né? Mas às vezes tem alguns momentos que a mãe não tá, ou a mãe não pode socorrer, a gente chama pelo pai. O pai vem, segura a gente no colo. Aleluia, leva a gente pro banheiro. Louvado seja o Senhor, limpa a nossa ferida. Louvado seja Deus. Então, a gente se sente acolhido pelo pai. E nesta tarde que nós viemos chamar o Pai para perto da gente. Nós viemos chamar o Pai para estar dentro da nossa dificuldade, dentro do nosso problema. Louvado seja o Senhor, porque a gente muitas das vezes sozinha a gente não consegue, né? Às vezes a gente se quebra, né? A gente mesmo que muitas das vezes a gente mesmo que se quebra, a gente mesmo que quer fazer as coisas com as nossas próprias mãos e acabamos nos machucando, né? Acaba, aleluia, nos cortando, nos ferindo. Louvado seja o Senhor. Mas Deus, ele continua sendo o nosso Pai. No momento que ele vê que você está machucada, louvado seja o Senhor, que você chamar ele, Pai, vem aqui, Pai, me ajuda. Aleluia. Ele vai vir, glória a Deus. Vai limpar a sua ferida. Louvado seja o Senhor. Com uma água, com um sabão, depois ele vai pôr álcool. Oh, aleluia. E ele vai fazer com que a sua ferida cicatrize, com que a sua ferida sare. Louvado seja o Senhor. Quando a gente se fala de cicatriz, aleluia, é uma coisa que fica marcado, né? Louvado seja o Senhor, fica marcado. No momento que você toma um tombo, aleluia, que aquilo se cicatriza, toda vez que você for olhar, você vai lembrar o porquê daquele tombo, o porquê daquela cicatriz ali, o que que aconteceu. Louvado seja o Senhor, a cicatriz fica. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ela fica como base, ela fica, louvado seja Deus, como instrução, o que aconteceu, ela fica para te lembrar o que que houve. O que que aconteceu? Olha só, nós vai chegar lá na frente, olha aqui, se você for fazer de novo isso aqui, você vai se machucar novamente. Olha a sua cicatriz. Louvado seja o Senhor. Então, em todo momento, a gente vai tentar não fazer igual para a gente não se machucar novamente, porque aquela cicatriz, ela ficou marcada. E a todo momento ela te lembra. Louvado seja o Senhor. Não faça novamente, porque você vai se machucar de novo. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia. Irmãs, Jeremias, no capítulo 18, no versículo do 1 ao versículo 6, louvado seja o Senhor, é uma palavra sobre o vaso, né, do oleiro. É uma palavra bem profunda, com vários significados dentro dela. Louvado seja o Senhor. Vou estar lendo aqui para as irmãs, a qual diz assim: o vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: este como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel.
Senhor Deus Todo-Poderoso, exaltado e tremendo. Pai, muito obrigada por essa palavra que o Senhor tem me dado, meu Pai. Continua falando conosco, Senhor. Continua, Pai, agindo através de nós. Continua usando os nossos lábios, meu Pai, pois estamos aqui, Senhor. Pai, para ouvir o Senhor falando. Jesus. Pai, que essa palavra, Senhor, ela venha de encontro. Deus, continuar vindo de encontro aos nossos corações, Senhor, porque a tua palavra é viva, eficaz e verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho que eu não me apresentei, né? Eu sou diaconisa Cláudia, louvado seja o Senhor. Eu moro no estado do Rio de Janeiro, município de São Gonçalo, Niterói, louvado seja o Senhor, é Rio do Ouro. Eu congrego na igreja Assembleia de Deus, Ministério de Água Viva, no Rio do Ouro. Nosso pastor, presidente, pastor José Carlos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Dia que os irmãos quiserem fazer uma visitinha na Rua da Delegacia, louvado seja Deus, Rua Perinápolis 91. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Então, irmãs, essa palavra é uma palavra muito profunda, louvado seja o Senhor, a qual a gente muitas das vezes para pensar e analisar, porque a passagem de Jeremias, no capítulo 18, sobre o vaso do oleiro, revela-nos o poder soberano de Deus. A soberania de Deus, ela é manifesta nesta palavra. Oh, glória a Jesus. Assim como o oleiro molda o barro, Deus molda as nossas vidas de acordo com o seu propósito, ensinando-nos sobre a sua paciência, sobre a sua sabedoria, aleluia, e capacidade de restaurar o que está quebrado. Nas mãos do oleiro somos moldados para glorificar o seu nome. Louvado seja o Senhor. E uma coisa que me chama muita atenção é, conforme eu já falei, louvado seja Deus, aleluia, estamos na live dos dons e frutos do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. E Jeremias capítulo 18, ele nos mostra a paciência de Deus e a sabedoria e capacidade de restaurar, aleluia, o que está quebrado. Louvado seja o Senhor. Paciência e sabedoria, dons. Oh, louvado seja o Senhor. Paciência e sabedoria, frutos. Oh, glória. Deus, ele é um Deus tão maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Mesmo sendo uma palavra, aleluia, de restauração, louvado seja Deus, ele continua mostrando para nós que para nós, louvado seja o Senhor, é necessário paciência e sabedoria. Louvado seja o Senhor, por mais difícil o que estejamos passando, vamos passar com paciência e sabedoria. Louvado seja o santo nome do Senhor. E tem um objetivo muito profundo, esta palavra de Jeremias, capítulo 18. Ela nos demonstra como Deus, o olheiro, trabalha em nossas vidas para nos moldar segundo o seu propósito. É segundo o propósito de Deus. Não é segundo a minha vontade, nem o meu propósito, nem o meu querer, não, mas é segundo o propósito de Deus. Aí esse propósito é qual, diaconisa Cláudia? O propósito, louvado seja o Senhor, aleluia, é o propósito de corrigir as nossas falhas e nos restaurar para cumprir o seu plano perfeito. Oh, aleluia! Oh, glória a Jesus! Esse é o propósito, irmãs, de ser amassada pelo barro, de ser moldada pelo olheiro. Louvado seja o Senhor, é o propósito, ele nos corrige as nossas falhas, ele nos restaura. Louvado seja o Senhor para cumprir o plano dele. Louvado seja o Senhor, porque os planos do Senhor são planos
perfeito, louvado seja Deus, aleluia. E esses planos, louvado seja o Senhor, Ele nos inspira. Ele inspira a mim, Ele inspira você a submeter ao processo, louvado seja o Senhor, divino de transformação e a confiar plenamente no cuidado do Criador. Louvado seja o Senhor. Não vou confiar na minha força, não vou confiar na minha sabedoria, eu não vou confiar no meu irmão do lado, não vou confiar na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos, mas eu vou confiar plenamente no cuidado do Criador. Louvado seja o Senhor. Nós temos uma mensagem central maravilhosa nessa passagem, em qual diz: Deus é o olheiro que molda as nossas vidas. Mesmo que o vaso esteja quebrado, ele não desiste, irmãs. Ele não desiste dos que são seus. Oh, louvado seja o santo nome do Senhor. Maravilhoso é o Senhor por isso. Maravilhoso é Ele por isso. Aleluia. Porque se Ele, aleluia, não desiste, mas continua trabalhando para nos restaurar e nos transformar em um instrumento do seu propósito eterno. Oh, louvado seja o Senhor. Então não importa as minhas falhas, minhas fraquezas, a minha debilitação, louvado seja o Senhor, porque Deus não desiste de nós, Deus não desiste de mim, louvado seja Deus. Nós somos carne, 100% carnes, louvado seja o Senhor. Estamos sujeitas a cair a todo momento, a pecar a todo instante, mas Deus não desiste de nós. Louvado seja o Senhor, Deus não desiste, aleluia, de nos transformar em um instrumento para o seu propósito, o propósito eterno. Oh, glória a Deus, tu és maravilhoso, Jesus. Oh, glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Que me chamou muita atenção foi o versículo 6. Louvado seja o Senhor, ó comunidade de Israel. Será que eu não posso agir com vocês como fez o olheiro? Oh, aleluia. Pergunta o Senhor. Ah, Deus. Deus, ele pergunta, ele faz essa pergunta para mim e para você nessa tarde. Oh, congregação unidas em Cristo. Será que eu não posso agir com vocês como fez esse olheiro? Aleluia, louvado seja o Senhor. Porque muitas das vezes, aleluia, nós nos colocamos como vaso de honra, né? Vaso especial. Aleluia, um vaso que pode ser usado para botar plantas, pode ser usado para botar suco, pode ser usado para botar água, louvado seja o Senhor, pode ser usado para ficar num lugar de destaque. Louvado seja Deus, aleluia. Mas quando esse vaso, ele trinca, oh, louvado seja o Senhor, Deus, ele não joga fora. Aleluia. Porque esse olheiro, aleluia, mostra ali para nós, aqui em Jeremias 18, que o vaso, ele se quebrou. Louvado seja o Senhor. Quebrou-se o vaso. Aleluia. E o olheiro pegou. Louvado seja Deus. Quebrou, molhou, transformou novamente aquele vaso em barro. E fez com que aquele barro, aleluia, se transformasse novamente em um vaso. Louvado seja o Senhor, mas no meio daquele processo, quando já estava vaso, ele se quebra novamente na mão do olheiro. Louvado seja o Senhor, aleluia. Mas o olheiro não jogou fora. Ele pegou e aproveitou novamente aquele mesmo barro, moldou novamente e transformou em um vaso. Oh, louvado seja o santo nome do Senhor. O que me chama a atenção, aleluia, nesses versículos, louvado seja o Senhor, é a paciência de Deus. Louvado seja Deus. É a vontade de Deus de fazer com que a gente seja refeito novamente. Porque muitas das vezes a gente está sujeito a pecar, a cair.
né? Louvado seja o Senhor. Mas o Senhor está sempre ali com o Espírito Santo, né, irmãs? Como o Espírito Santo, ele é lindo. Ele não desiste da gente em momento algum, está sempre no nosso coração. Aleluia, sempre nos impulsionando a adorar, sempre nos impulsionando a buscar, sempre nos impulsionando, sempre nos levantando. Levanta, filha, coragem, aleluia. Tá doendo, mas louva, aleluia. Tá doendo, mas ora. Louvado seja o Senhor. Tá doendo, mas busca. Tá doendo, mas vai para minha casa. Louvado seja Deus. Tá doendo, mas busca a palavra. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus, ele é tão maravilhoso que ele não desiste de nós. Mesmo quando nós nos quebramos na mão dele. Esses versículos nos amostram que não foi Deus, irmãs, não foi Deus que quebrou o vaso. O vaso se quebrou sozinho na mão do oleiro. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! O vaso se quebrou sozinho. Glória a Deus. E isso muitas das vezes acontece com a gente. A gente se quebra sozinho. A gente se, com as dificuldades, né, com os problemas, louvado seja o santo nome do Senhor, com as coisas que vêm, aleluia, sobre a nossa vida, que nos entristece, que acaba que a gente se quebra sozinho. A gente desiste de orar, a gente desiste de clamar, a gente desiste de buscar, a gente desiste de fazer tudo que seja, louvado seja o Senhor, com direção a Deus, com direção para Deus, em louvar, em adorar, em buscar. E quando chega esse momento, louvado seja o Senhor, é difícil a gente sair. É difícil, é difícil. Se não for o Senhor ali do nosso lado, sabe, nos moldando, nos preparando novamente com o Espírito Santo de Deus, a gente não sai. A gente não sai. Aleluia, gente, porque sozinha a gente não tem força. Não temos força sozinho para sair do problema, para sair da dificuldade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. A introdução aqui, ela diz assim: todos enfrentamos momentos em que nos sentimos como vasos quebrados, vasos imperfeitos, feridos e incapazes de cumprir o nosso propósito. Louvado seja o Senhor. O texto de Jeremias 18 nos apresenta um quadro poderoso do cuidado e da paciência de Deus, que, como um olheiro habilidoso, molda e transforma nossas vidas, mesmo diante das nossas falhas e limitações. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mesmo diante das nossas falhas, nossas limitações, o Senhor está sendo sempre habilidoso em moldar e em nos transformar. Louvado seja o Senhor. Ele não esquece dos que são seus. Ele não abandona os seus sozinhos. Louvado seja Deus. Não importa o que nós estamos passando. O que importa é que nós não vamos passar sozinhos. O profeta Jeremias foi enviado por Deus para transmitir uma mensagem poderosa ao povo de Israel. O oleiro trabalhando em seu vaso simbolizava o Senhor moldando o seu povo. Quando o vaso se estragava, o oleiro não o descartava, mas o refazia, mostrando a paciência e o desejo de Deus restaurar Israel, mesmo em meio à desobediência destes. Essa passagem revela o poder soberano de Deus e a sua disposição de transformar o que parece perdido, guiando-nos para o centro de sua vontade. Oh, glória a Jesus. Ele nos guia. Aleluia. Ele nos impulsiona. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque não é na minha força. Não é na sua força, não é na minha vontade, não é na sua vontade, mas é na vontade perfeita do soberano. Oh, louvado seja o Senhor.
E aqui nos amostra direitinho, louvado seja o Senhor, como é que Deus ele queria trabalhar no povo de Israel, como é que Deus ele poderia transformar aquele povo, louvado seja o Senhor, e nos amostra que Deus pode também nos transformar a cada dia. Louvado seja o Senhor. O que me chama a atenção é que tem um versículo que eu não me lembro onde que está. Louvado seja o Senhor, que diz que enquanto há vida, há esperança. Louvado seja o Senhor, aleluia. Enquanto estamos aqui vivendo, nós temos a oportunidade de tentar nos moldar, tentar nos transformar, aleluia, em Deus, no Espírito e em Espírito. Louvado seja o Senhor, aleluia. Uma coisa que me chama a atenção, louvado seja Deus, é que Deus não abandonou o povo de Israel. O Senhor não deixou o povo de Israel. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Ele estava mostrando o que ele poderia fazer. Ele estava mostrando o poder que ele tinha para fazer. Louvado seja o Senhor. Só bastava eles querer. Aleluia. Igual a gente sabe que o nosso Deus ele pode fazer. A gente sabe que o nosso Deus tem o poder de cura, poder de transformação, poder de libertação. Louvado seja o Senhor. Mas muitas das vezes a gente, por ser impaciente, por não ter esse dom do fruto do Espírito, louvado seja o Senhor, a gente pensa que não vai chegar, né? A cura não vai vir, a salvação não vai vir, a transformação não vai vir. Louvado seja Deus, porque eu já oro há mais de não sei quanto tempo, eu busco há mais de não sei quanto tempo e nada acontece. Louvado seja o Senhor, mas Deus me leva lá em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para tudo. Nós devemos estar no tempo de Deus. Nós devemos estar debaixo da vontade de Deus e deixar Deus agir, deixar Deus entrar com a providência dele. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Ponha-se como um vaso na mão do olheiro. Aleluia, porque quando nós nos botamos como um vaso na mão do olheiro, aleluia, louvado seja o Senhor, no momento certo, aquele vaso, ele vai estar belo, ele vai estar perfeito, louvado seja o Senhor, e no momento certo ele vai estar preparado para receber, aleluia, o que ele foi feito, aleluia, o que foi permitido a ele receber, se seja água, ou seja um jarro de flor, né? Receber ali as flores, louvado seja o Senhor. Ou muitas das vezes seja para ficar lá de destaque na sala, que tem vasos que são tão lindos que a gente não precisa nem botar água dentro deles com flores, não. Só a beleza dele por fora já enfeita todo o ambiente. Louvado seja o Senhor, aleluia. Mas é necessário nós nos deixar, oh glória, nos deixar nas mãos do Senhor. É necessário nós nos posicionarmos nas mãos do Senhor. É necessário a gente deixar ser moldado nas mãos do Senhor. Oh, louvado seja Deus. Assim como o oleiro molda o barro com as suas mãos, Deus nos molda com o seu amor e sabedoria. Olha aí mais os dons e fruto do Espírito Santo. Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor. Ele nos conhece profundamente. Oh, Deus Todo-Poderoso. Ele te conhece no profundo. Não pense que você está fazendo, ou que você está falando, ou que você está com planos e que Deus não está vendo, não. Ele nos conhece no profundo. Louvado seja Deus. Aqui Jeremias, lá ele diz para Jeremias que ele tinha escolhido Jeremias antes dele ser formado. Antes de Jeremias ser formado, Deus já tinha o escolhido. Louvado seja o Senhor para fazer isso, para agir na vida do povo de Israel, para tentar entrar na mente daquele povo, para trazer raciocínio para eles em direção a Deus. Deus já tinha escolhido ele. Louvado seja o Senhor. E Deus também já tinha nos escolhido.
Ele já sabia que no dia de hoje, louvado seja o Senhor, nesta data de hoje, nós estaríamos aqui reunidas, ouvindo a palavra dele. Aleluia! Porque nada, 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 nada que nós viemos fazer passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele é ontem, ele é hoje, ele é amanhã, ele é eternamente. Louvado seja Deus, oh Deus Todo-Poderoso. Ele nos conhece profundamente, sabe das nossas fraquezas e limitações, mas não nos abandona. Ele não nos deixa sozinha. Louvado seja o Senhor, por mais imperfeita que nós somos, ele não nos abandona. Pelo contrário, ele trabalha em nós dia após dia. Aleluia, ajudando-nos a crescer e nos tornamos aquilo que ele planejou. Aleluia, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, assim diz o salmista. Louvado seja o Senhor, aleluia. E se nós esperarmos com paciência em Deus aquilo que Ele tem para fazer, aleluia, aquilo que Ele planejou para a minha vida e para a sua vida, louvado seja o Senhor, aleluia, nós vamos estar no Kairós do Senhor. Deus Todo-Poderoso. E o vaso quebrado? Assim como o oleiro molda o barro com as suas mãos, Deus nos molda com o seu amor e sabedoria. Ele nos conhece profundamente, sabe das nossas fraquezas e limitações, mas não nos abandona, pelo contrário, ele trabalha em nós dia por dia, ajudando-nos a crescer e nos tornar aquilo que ele planejou. Louvado seja o Senhor, já li essa parte. A restauração do vaso. O processo de restauração é longo, mas Deus tem paciência. Ai, mais um fruto. Ele não nos rejeita, mas nos refaz com amor, moldando-nos novamente como um olheiro que pega o barro e o transforma em um vaso novo. Deus trabalha em nossos corações para nos transformar, tornando-nos instrumento de sua glória. Ele nos dá uma nova chance e nos faz úteis para o seu propósito. Deus Todo-Poderoso, Ele nos faz úteis para o seu propósito. Oh, glória! Porque sem Deus, irmãs, nós não temos utilidade alguma. Sem Deus, nós somos como uma folha que vai para onde o vento levar, sem destino, sem propósito. Louvado seja o Senhor, glória a Jesus, aleluia. Mas quando nós vivemos em Deus, louvado seja o Senhor, Ele nos faz úteis. Ele nos faz úteis, mas é útil para o propósito dEle, para agir na ação dEle. Louvado seja o Senhor, para agir aonde Ele te colocar. Aleluia. Se Ele te coloca na tua casa para ser um instrumento, seja um instrumento. Se Ele te coloca na escola para ser um instrumento, seja um instrumento. Se Ele te coloca, louvado seja o Senhor, no seu trabalho para ser um instrumento, seja um instrumento. Eu sei que ninguém é perfeito. Nós não somos, nós não temos perfeição, perfeição somente em Cristo. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Mas Cristo várias coisas fez na face dessa terra. Aleluia, nos amostrando que se a gente quiser, a gente também pode fazer. Que em Cristo nós podemos todas as coisas. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa. Louvado seja o Senhor. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos dar um bom testemunho. Vamos dar um bom testemunho. Se nós queremos, louvado seja o Senhor, ser útil para o propósito do Senhor, aleluia, vamos dar um bom testemunho na nossa casa. Vamos dar um bom testemunho no nosso trabalho. Vamos dar um bom testemunho na escola, né? Aqueles que ainda estudam, porque tem muita gente idosa que está estudando, né? Vamos dar um bom testemunho, irmãs.
Jesus Cristo nos lavou com teu sangue, nos lavou, nos remiu, nos redimiu do pecado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então vamos em Cristo dar um bom testemunho de Cristo na face dessa terra, para que pessoas olhem para mim, olhem para você e queiram dizer, não, eu quero Jesus para ser igual fulana, cicrana, eu quero Jesus. Aleluia. Que nós não viemos ouvir aquelas palavras. Eu nunca ouvi, ninguém nunca chegou para mim e falou, louvado seja Deus, graças a Deus por isso. Eu ser crente igual a Doquinha, eu prefiro ficar aqui onde eu estou, né? Aí isso é o quê? É um mau testemunho que a pessoa dá. Né? Então, que nós viemos dar um bom testemunho. Que cada pisada, cada passada nossa, deixa um rastro de salvação, né? Que deixa um rastro de sal que salga, que deixa um rastro de luz que ilumina e transforma. Louvado seja o Senhor, porque a palavra de Deus, ela diz, aleluia, que se nós cremos, nós vamos fazer coisas além do que Jesus fez. Se Jesus curou, aleluia, se você crê, você vai curar além. Aleluia. Se Jesus levantou o paralítico, aleluia, você vai levantar além. Aleluia. Só basta termos fé. Louvado seja o Senhor. Como podemos ser moldados nas mãos do olheiro? Uma pergunta, né? Louvado seja Deus. Como podemos? Para sermos moldados nas mãos do olheiro, precisamos permitir que Deus tenha o controle total de nossas vidas. Olha aí. A chave, permitir que ele tenha o controle total da nossa vida, permitir que ele tenha o controle total dentro da nossa casa. Né? Muitas das vezes eu já escutei várias vezes que teve, não é uma parábola não, acho que é um conto, uma história, alguma coisa assim, que Jesus está vindo, vou convidar Jesus por aqui pela sala, mas eu vou ficar com Jesus só aqui na sala, é mais ou menos, né, irmãs? Mais ou menos isso. Vou ficar com Jesus só aqui na sala, não vou levar Jesus nem na cozinha, nem dentro do banheiro, porque lá na cozinha tem alguma coisa que Jesus não pode ver, e lá no banheiro também tem alguma coisa que Jesus não pode ver. Né? Louvado seja o santo nome do Senhor. A nossa vida para Jesus, para Deus, o que a gente faz aqui, ele está vendo aqui. Eu posso me esconder do meu pastor, da missionária, né? Eu posso me esconder das irmãs aqui, das Unidas em Cristo, louvado seja o Senhor, mas eu não posso me esconder dos olhos altivos do Senhor. Os olhos dele são como chama de fogo, e o mesmo contempla os bons e os maus na face dessa terra. Então, deixa Jesus controlar a sua vida, deixa Jesus moldar o seu ser, deixa Jesus moldar o seu interior, louvado seja o Senhor. É difícil a beça, irmãs, louvado seja Deus. Mas quando você faz sozinho, tudo se torna difícil. Mas quando você chama o Espírito Santo, aleluia, quando você deixa o Espírito Santo entrar em jejum, em consagração, em adoração, em leitura da palavra, louvado seja o Senhor, aí você chama o Espírito Santo para perto, aleluia, aí vai ficar mais fácil você conseguir, aleluia, louvado seja Deus, deixar ele controlar a sua vida. Oh, louvado seja Deus. O barro não resiste ao toque do olheiro. Ele se entrega ao processo, confiando que o mestre sabe o que está fazendo. Da mesma forma, devemos nos entregar completamente a Deus, reconhecendo que Ele tem um plano perfeito para nós, mesmo quando o processo parece difícil, quando a dificuldade ela vem, ela bate na sua porta, louvado seja o Senhor. Não importa, irmãs, porque o plano de Deus é perfeito, aleluia, porque Ele é a perfeição em pessoa, louvado seja Deus. Devemos estar dispostos a abandonar a nossa resistência e permitir que Ele trabalhe em nossos corações. Isso implica obedecer a sua palavra, confiar no seu tempo, louvado seja Deus, e muitas vezes passar por ajustes que não são fáceis.
Oh, louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Mas como eu falei, quando você traz o Espírito Santo para perto, louvado seja Deus, você consegue. A gente sabe que tudo é com dificuldade. Louvado seja o Senhor. Até Jesus voltar, tudo vai ser com dificuldade, irmãs. Aleluia. A gente vai passar, porque quando a gente passa em Cristo, a gente consegue. Às vezes a gente está ali no meio daquela peleja, no meio daquela batalha, mas quando você vê, pum, já foi, já passou, e você nem lembra mais daquilo. Louvado seja Deus. Por quê? Porque você não está sozinho no barco, né? Você não está sozinho no meio da tempestade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Precisamos orar a chave da vitória, né? Nós precisamos orar e pedir a Deus que nos transforme e que remova aquilo que é desnecessário em nossa vida, as coisas que são desnecessárias, as coisas que atrapalham, as coisas que às vezes a gente mesmo não bota a cuia. Então essas coisas a gente tem que pedir Deus para tirar. Louvado seja o Senhor. A gente tem que pedir Deus para fazer com que tudo isso desapareça. Aleluia! E assim Deus vai nos transformar e vai nos renovar. E aquilo que é desnecessário em nossa vida, aleluia, sai tudo. Ao nos submetermos a esse processo, podemos confiar que ele nos fará cada vez mais parecidos com a imagem. Aleluia! Que ele tem para nós, vasos de honra, prontos para a sua glória. Oh, glória a Jesus. Aí eu me lembro de Moisés. Aleluia. Moisés, ele já estava ouvindo Deus falar. Ele já ouvia Deus falar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ele ouvia, mas ele queria mais. Ele queria mais, ele queria mais. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Passar vários dias com Deus, ouvindo Deus. Mas ele queria mais, ele queria ver Deus. Louvado seja Deus, é assim que acontece comigo e com você. Quanto mais a gente ora, mais a gente quer orar. Quanto mais a gente busca, mais a gente quer buscar. Quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente quer ler. Louvado seja o Senhor. E Moisés, ele queria ver Deus. Ele falou, olha, rapaz, a minha glória é imensa. Se você ver a minha glória, tu morre. Isso aí é nas minhas palavras, tá, irmãs? Conjecturando eu. Aleluia. Mas como eu te amo. Louvado seja Deus, conjecturo eu, que Deus ele deixou Moisés o vê-lo, aleluia, só um pedacinho, aleluia, porque ele amava Moisés. Ele botou Moisés no meio da fenda da rocha e passou ali naquela meio daquela fenda por fora, e Moisés viu um pedacinho da glória do Senhor. Aleluia. Ele queria mais. Ele queria mais. É isso que a gente tem que acontecer conosco, nós temos que querer mais, desejar mais, porque quanto mais a gente deseja, quanto mais a gente almeja, mais parecido com Deus a gente fica, mais parecido com o Senhor a gente fica, louvado seja Deus, aleluia, e nada nos tira dos teus planos, nada nos tira, aleluia, louvado seja o Senhor, dos desígnios do Senhor, porque quanto mais perto a gente está, aleluia, louvado seja Deus, mais a gente quer estar. Oh, aleluia! Glória a Deus, oh, aleluia! E a conclusão aqui desse estudo de hoje diz assim: Deus é o olheiro que nunca desiste de nós. Olha que maravilha, Deus Todo-Poderoso. Deus é o olheiro que nunca desiste de mim, de você, das nossas causas, da nossa família. Deus, ele não desiste de você. Deus, ele não deixa de olhar para você. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mesmo aquele que é rebelde, que não quer olhar para Deus, que não quer falar com Deus, que não quer buscar Deus, mesmo assim, Deus não desiste. O Espírito Santo fica sempre ali falando no coração, na mente, até trazer a transformação. Louvado seja o Senhor. Mesmo quando falhamos, ele está disposto a nos refazer, moldando-nos para o seu propósito.
Submeter-se ao seu processo exige fé e entrega, mas o resultado é uma vida renovada e plena. Uma vida renovada e plena, né? Oh, glória. Nós devemos confiar no olheiro. Aleluia, nós devemos confiar no olheiro. Aleluia. Porque só Ele, irmãs, só Ele tem um plano perfeito para mim. Só Ele tem um plano perfeito para você. Oh, glória. Nós devemos nos permitir, irmãs, permitir ser moldado pelo Senhor. Aleluia, quando a gente se permite ser moldado por Deus, fica fácil de Deus cumprir a vontade dele na minha vida e na sua vida. Vamos nos colocar na posição de vaso. Senhor, enche o seu vaso nesta tarde. Enche aqui as suas filhas, meu Pai, nos enche, nos renova, nos capacita, Senhor. Porque nada somos sem a tua graça, nada somos sem a tua glória, Pai. Nada somos sem a tua misericórdia, Jesus. Nos enche, meu Senhor, nos molda. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Irmãs, abra o coração para Jesus entrar e permanecer, fazendo morada na minha vida, na sua vida, louvado seja Deus. E você que em algum momento, aleluia, da sua vida vai escutar esta palavra no YouTube. Aleluia, abra o coração para Jesus nesta tarde, nesta noite, nesta manhã. Aleluia, deixa Jesus ser o seu olheiro, deixa Jesus, aleluia, louvado seja o Senhor, te moldar da maneira que Ele quer. Louvado seja o santo nome de Deus. Deus é o Deus todo-poderoso e Ele pode transformar o coração e a mente, porque Ele tem o poder de nos transformar e de nos levar para o céu. Louvado seja Deus, aceite a Jesus neste momento, porque você vai ver o agir e o mover dele. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a sua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te levantar. Quem te verá de falar que ele é mesmo um escolhido. Oh, aleluia! Vão dizer que você nasceu para vencer e já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprida a palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe do seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel.
tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória, a sua vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel, sabor de mel. É Jesus, o nosso sabor de mel é Jesus, oh glória! Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu agradeço a minha rica oportunidade. No nome de Jesus, missionário Ivonete, Deus continue abençoando tremendamente a vida da irmã, no nome de Jesus.